chamo Assi Alves Silveira, nasci em Cataguases, Minas Gerais, na rua Guido Marlielli, do lado do grupo da Vila, e vivi ali por volta de 10 anos mais ou menos, que eu estudei no grupo Guido Marlielli, até o 4º ano, e dali eu mudei para Granjaria. Aí vivi mais uns anos na Granjaria. Meu pai chama Denir Silveira, a minha mãe é Adair Alves Silveira, e nasci dia 11/3/1948. Eu comecei a brincar de bola quando era criança por causa do meu pai, quando jogava bola no Flamenguinho, jogou no Operário. Antes também jogou no Palmeirinha, Industrial de Cataguases também, entendeu? E comecei a gostar de bola mais ou menos quando era criança. Tinha o quê? Por volta de 10 anos mais ou menos. 10, 11 anos também. E continuei a brincar, jogando pelada com os amigos, conhecidos lá da vila. Na Granjaria também, quando eu fui para a Granjaria, mudei para a Granjaria, continuei também nas peladas lá, com os conhecidos. E eu sou parente da família do Toledo, meus primos, o Paulinho, entendeu? Jogava bola com a gente lá também, nas peladas lá, tinha um campinho na chácara do meu tio Hipólito Vani, que é o Vani Vani, que jogou bola também, é meu primo. E começamos a brincar ali com futebol. Depois, com um tempo, nós mudamos da Granjaria, fui para morar no Barridê. Aí já estava com idade de 13 para 14 anos, quando eu comecei a trabalhar na indústria Irmãos Peixoto, com 14 anos, em 1962. Com 15 anos, me chamaram para jogar no campo do Operário, no Juvenil do Operário. Fui treinar no Juvenil do Operário, na época, com o seu Emílio. O Pedro Cubu era auxiliar dele, e naquela época tinha a turma já grande, conhecidos, colegas, amigos, jogava, já conhecia antes, que era na época, era o Moisés, era goleiro, tinha o Joel Macaquinho, o Rodolfo, o Dudu Quirino, Luiz Carlos, filho do Dr. Lídio, Paulo Dias também, que começou no Juvenil do Operário, que eles falam que começou no Manu, não foi, começou no Juvenil do Operário, Paulo Dias. Tinha o Jorginho também, Jorginho Pereba, que é até seu parente, Jorginho Pereba. E tinha outros mais. O Totinho, que é filho do seu Emílio, também era ponta esquerda na época. O Edir Vassalo, 4º zagueiro. Gustavo, irmão do Inácio, do Dr. Manel Neves, entendeu? E o lateral esquerdo era o Joãozinho. Uma das boas, quer dizer, ruim, né, lembrança que eu tive, foi do meu amigo lá, o Assi, que ele não teve pena de mim não. Eu era novinho, jogava no Flamenguinho, no Juvenil, aí fui treinar contra ele lá, aí ele me deu uma lambreta, isso aí que o Vinícius Júnior faz, o Neymar fazia. Aí eu fiquei sem pai nem mãe, entendeu? Então, falar com ele, passa um recado pra mim, que ele é meu amigo, mas me humilhou, tá? A minha experiência foi uma experiência boa. Eu comecei bem, comecei com um senhor que já era conhecido de futebol, que era o seu Emílio, que era técnico, entendeu? Muito, como se diz, cuidadoso com a gente, que era garoto, né? Muito atencioso, ensinava muito bem, né? Sempre gostamos, tem muito essa lembrança até hoje. E enquanto aos referentes aos colegas que jogavam comigo também, sempre tivemos amizade, inclusive tenho até hoje, alguns já falecidos, né? Mas outros que são vivos tenho até hoje. E referente aos jogos que nós tivemos, foram vários jogos, tanto no campo do Operário como fora, no campo do Flamenguinho também, contra o Flamenguinho, entendeu? Contra o Manufatura. E com esses jogos, era um jogo tipo assim, um campeonato que formava na época,
E graças a Deus, fora mesmo, o único time que nós jogamos fora mesmo foi contra o Palmeirinha, que era antigo juvenil, que depois foi desmembrado e os jogadores foram para o Ribeirão Junqueira de Leopoldina. Palmeirinhas era de... Não, era de Leopoldina. Porque tinha um Palmeirinhas aqui também, não tinha? Não, o Palmeiras é antigo, né? O Palmeiras é antigo, foi na época do papai, que era ali no antigo campo de manufatura. Sim. E esse que eu tenho muita lembrança por motivo de ter no time do Palmeirinha era o Zequinha, que foi um grande ponta-direita que chegou até a seleção brasileira, né? Hoje está morando nos Estados Unidos. E os outros jogos ali Laranjal, Leopoldina, Laranjal, aqui em Santana, Recreio também, nós chegamos aí jogar futebol também. Então, mais era essa parte dessa redondeza. O que eu continuei no time do Operário, porque quando eu saí do juvenil, fui para o titular, o Pércio já era o técnico do time titular. Então, naquela época, que eu me lembro, foi mais ou menos na idade de 18 anos, mais ou menos, 17 para 18 anos, e que eu comecei a jogar. Comecei como reserva no time, entendeu? E como de fato o time do Operário era excelente na época, tinha Fernandinho Papagaio e outros mais, Vanor, e com isso eu continuei um tempo. Por um tempo, alguns saíram, foram para os outros times, aí foi quando surgiu a oportunidade de eu continuar na reserva e fomos jogar também em vários lugares, tivemos em Muriaé, tivemos em Recreio, que eu me lembro, Laranjal, entendeu? Aquela redondeza e tudo por perto aqui. E o único que eu me lembro mais, que nós, de um jogo que eu fui como reserva também, foi contra o Independente de Além Paraíba, e até esse jogo foi à noite, e eu estava na reserva. O Pércio, como o time já estava sofrendo uma derrota de 3 ou 4 na época, ele me colocou no time no segundo tempo. E até nesse tempo eu lembro que eu que fiz o gol da derrota do Operário, que foi de 5-1, entendeu? E continuei na base do titular como reserva, por daí mais ou menos, um ano mais ou menos, eu fui para titular. E nessa época eu era titular, eu cheguei a jogar ainda com o Ponté. Ponté. Era o Ponté e o Coitão. A defesa era o João Felipe, tinha o Panzinha, também depois. Era o Cici, o Mirim, 4 zagueiro, o Deir, que é meu irmão na época, era lateral esquerdo. Reginaldo Caria, que era o volante, meio com o Celinho, e o Dedé de ponta de lança. E eu fui ponta direita, o Plácido de centroavante e o Vanizinho da prefeitura, a ponta esquerda. Esse foi o meu trajetório do Operário por uns tempos. Depois eu saí do Operário que eu tive que ir para o Exército. Fui servir o Exército em Barra Mansa. E em Barra Mansa também tive minha trajetória de futebol, porque eu comecei a jogar lá, fui convocado para a seleção do quartel. Lá em Barra Mansa, no 1º Batalhão de Infantaria Blindada, em Barra Mansa. Servi lá por 1 ano e 2 meses, que eu fiquei em Barra Mansa. E cheguei a treinar também até no quadro misto, que eu era aspirante antigamente, no Barra Mansa. Cheguei a jogar. E naquela época ainda tinha vários jogadores famosos em Barra Mansa, até o Aladim do Bangu estava no Barra Mansa na época, entendeu? Então, depois dessa trajetória do Exército, eu voltei para Cataguases, continuei no Operário, aí de uns tempos eu saí do Operário e fui para o Cataguases Esporte Clube. Joguei no Cataguases por um bom tempo também e fomos campeão. Primeiro é um prazer estar com você aqui, Messias. Eu sou dirigente do Cataguases desde 1983. E a partir de então eu comecei a conhecer a história do Esporte Clube Cataguases. As pessoas que lá foram campeões, que fizeram parte dessa história maravilhosa. O Cataguases foi fundado em 1952. E entre essas pessoas que lá participaram, que vestiram a camisa, que chegaram a ganhar título, o Assir é um deles.
Eu vim conhecer o Assi através da fotografia, né? E posteriormente tivemos algum contato, falando sobre o Cataguases, sobre o futebol da época, diferentemente de hoje, quando o jogador jogava por vontade, por coração, vestindo a camisa. Eu fico feliz em ser presidente do clube hoje, né? E saber que o Assi faz parte dessa galeria de jogadores, de craques, que preencheram essa história do nosso clube e continua vivo até hoje. E olha que naquele tempo era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje a bola é diferente, os uniformes são diferentes, mas o que mudou é que hoje o atleta não dá o valor que o Assi deu por ser campeão pelo clube. Então, parabéns ao Assi, fiquei muito feliz em conhecê-lo nessa história do Esporte Clube Cataguases. Com a minha ida lá para o time do Cataguases Esporte Clube, chamado pelo Edgar, do Matador, eu encontrei vários amigos também que já jogou comigo também, eu joguei com eles, né, no time do Operário. E outros mais também do Flamenguinho, como assim, o lateral direito era o Zé das Graças, era o Parrão no gol, o Rui Pereira, que jogou no Flamenguinho de back central, o quarto zagueiro, o Mundinho, entendeu? Era Raimundo, né? Raimundo o nome dele. E lateral de esquerdo tinha o Tadeu e tinha também o outro menino, o Ruso era reserva, irmão do Lua. E a linha era eu, Celinho, que jogou no Operário também, Dedé, que jogou no Operário também, o Rosene, que era o grande artilheiro e o grande jogador nosso na época, que foi um senhor jogador de futebol. E a ponta esquerda era o Mário Lúcio, o Buião, que era do Leonardo. E o Jaime Preto também, que foi o glorioso do título do Cataguá em 71, que fez o gol. Inclusive aquele gol que o Jaime Preto, ele teria que me agradecer. Ponta direita do Cataguases, que eu joguei com ele lá. Ele era mestre de pegar a bola e querer dar lambreta no pessoal. E morria de rir. Então, mas ele era um parceirão, jogava bem, foi campeão comigo pelo Cataguases. Esse, pra mim, esse negócio de lambreta apareceu com ele. Porque eu só não era muito conhecido na coisa, né? Mas ele era mestre desse negócio. Esse é o Assi. Porque eu que toquei a bola para ele, para poder vir na velocidade que ele vinha, ele correu e bateu pro gol. E, graças a Deus, continuei no Cataguases ainda por um bom tempo. Depois acabou o campeonato, houve aquela... Desfez o time, o campeonato terminou, né? O Cataguases parou com os campeonatos da cidade também por um tempo. Aí depois eu mudei, que eu morava na Cojam, daquela época, e eu fui para morar no Leonardo. E nessa época que eu estive morando no Leonardo, eu comecei a jogar bola no time do associado com, até eu esqueci, Vigilato. Aí o pessoal do Vasquinho me chamaram para jogar pro time do Vasquinho. Aí eu fui jogar no time do Vasquinho lá e joguei por um bom tempo lá também com a turma boa. Até foi por 2 campeonatos que nós jogamos. O primeiro, que era o Farage no gol, aquele menino, o João Coragem, lateral direito, Maurício de quarto zagueiro, tinha o Lua também, o Ruso, lateral esquerdo, tinha o Adãozinho, era eu, o Pelezão, Mundinho e o Luiz Henrique, que também foi a ponta esquerda, que até faleceu tem pouco tempo, né? E esse time. Depois teve outro time também que mudou, que um outro time que veio com o Vasquinho, com o goleiro, é o Nilão, o Nilo, enfermeiro, lateral direito era o Lua, Maurício, quarto zagueiro era o Mundinho, e a linha era eu, o Valdir, no ponto de lança era o Adãozinho, que é o meio de campo, e o ponto esquerdo era o Luiz Henrique também, permaneceu o Luiz Henrique. Este foi o time do Vasquinho, os 2 times que eu joguei por um bom tempo lá no Leonardo. Aí depois dessa época, parei também, parou o futebol, com a idade vai chegando também, problema de joelhos. Agora, também joguei
antes desse encerramento na minha carreira, joguei muito futebol de salão também. Joguei muito como no time da Irmãos Peixoto, lá no Aeixas, no Senai, entendeu? E vários de torneios de futebol de salão também que eu me participei e joguei. Joguei muito também o Carlinho Papagaio, jogou comigo, futebol de salão, Nelinho, o Tati no gol. Então foram vários companheiros também que jogaram, outros falecidos também que deixa saudade, que é o Eduardo Tavares também, que é um menino muito bom, jogava muito bem. E mais alguns outros que no momento agora a gente não recorda. E quanto à relação a craque do jogo, eu nunca fui craque não, sempre fui corredor. Gostava de correr muito tinha minhas habilidades, né? Mas não considerava craque, um jogador comum. E só tem um detalhe que a minha experiência do juvenil, que a única derrota que nós tivemos, que eu nunca ganhamos, foi do Palmeirinha de Leopoldina. O resto, tudo que nós jogamos, eu acho que eu lembro, quando não ganhava, empatava. E quando eu fui para o time titular também, foi as mesmas coisas. Tinha minhas habilidades, gostava de correr também, fazia uns golzinhos de vez em quando, não é dizer que era artilheiro, mas sempre tentando ajudar meus companheiros. E como tinha vários jogadores que faziam gol, eu com a minha facilidade de cruzamento, eu ia muito à linha de fundo também, gostava de cruzar para trás, e esse detalhe. E em relação das referências, no juvenil, eu tenho como referências o Luiz Carlos Doutor Lídio, tem o Jorginho Pereba, tinham também o Hugo César Bandeira, no juvenil, o goleiro que era o Moisés, era um senhor goleiro, que na época até foi jogar no time da Bahia. No time titular, minhas referências eram o Plácido, que era um grande jogador, e ele sempre falava, e isso eu tenho na minha memória, e sempre guardo até hoje. Ele sempre gostava de jogar muito quando eu estava na ponta, porque eu jogava de ponta direita na época. Eu jogava nas duas posições, mas gosto da ponta esquerda e ponta direita, mas a minha principal era a ponta direita. E a referência dele era de cabeceio. Cabeceava, jogava muito e eu cruzava muita bola, como ele fez vários gols com meus cruzamentos. Essa é a referência do time principal. Do Operário. Quando eu fui para o Cataguases, a minha referência era o Rosene, que nós se entendia muito bem. Ele gostava também de receber uns cruzamentos e tabelava com ele, como com outro também, que era um grande jogador, que era o Dedé também, e as minhas referências do time. E tinha também, no Cataguases, um grande jogador que peço até desculpas para as pessoas, que eu esqueci do antigo jogador, que era o Itaci Timbó. É uma grande referência nossa também no time nos times que ele jogou em Cataguases, e um grande craque que teve na época na nossa cidade, que era o Itaci Timbó. Tem muita lembrança dele e era um grande jogador de bola. Manel, falar do Assi é muito fácil, porque nós tivemos, digamos assim, na nossa infância, ele um pouquinho mais à frente na idade, mas ele lembra do Assi jogando pelo juvenil do Operário, era Assi e outros mais, e depois o Assi foi para o quadro de cima do Operário, teve no Cataguases, e parece que o Assi encerrou a carreira com muita honra para mim, né? Jogando ao lado do nosso saudoso Vasquinho, da Vila Leonardo. E nós tivemos uma convivência muito forte, trabalhamos juntos na firma, Irmãos Peixoto na época, e a gente falava muito sobre o Vasquinho, sobre o Operário. Lembro do Assi, tinha uma famosa lambreta, que hoje, depois eu fui ver o Ronaldinho Gaúcho fazer isso, mas o Assi já fazia, dava aquela lambreta. E às vezes a gente passava muito aperto, porque ele punha no meio das pernas, dava aquela lambreta, e você de frente para tomar a bola dele era difícil.
mas é muito bom, é muita saudade que a gente sente das coisas, porque nós tivemos coisas boas no esporte de Cataguases. Em relação ao futebol de Cataguases, as minhas lembranças, as minhas sensações são ótimas e eu tenho muita saudade. E tem hora que eu vejo uma bolinha e eu fico doido, já começo a querer pegar, querer inventar, e a minha sensação até hoje é maravilhosa. Tive boas lembranças e tive algumas ruins também, por causa dos problemas de machucar, de extensão, inclusive até tem 2 joelhos machucados por motivo de futebol. E a minha lembrança é essa, que hoje em dia você não vê mais Cataguases como antigamente. Valores de jogadores que tinha Cataguases era estrondoso, entendeu? Tinha muita gente que jogava e tinha condições de ir para frente, ir para cidade grande, para times grandes, profissionais. E infelizmente foram poucos que foram. Mas a minha lembrança é boa, graças a Deus, que eu tenho a lembrança grande do meu pai, que jogou vários clubes na cidade. Tem meu irmão Deir também, que jogou também nos clubes, várias cidades, jogou fora também. E a minha lembrança é muito boa, inclusive até hoje eu acompanho o futebol em Cataguases. Quando tem, né? Quando não tem, eu continuo ainda a torcer para o Fluminense, Futebol Clube. Tem que ir porque está uma piada, né? Mas e continuo assistindo ainda alguns jogos de fora, Champions League e esses outros campeonatos que existem no Brasil também, e continuo, eu sou apaixonado. Então é isso que é a minha realidade de satisfação que eu tenho com futebol, que eu sou apaixonado.